Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na função f de x y igual a x ao quadrado seno y mais y ao quadrado seno x, determine suas derivadas parciais de segunda ordem. Muito bem, inicialmente nós vamos chamar f de x y de z e reescrever a função nesse formato, em que z é igual a x ao quadrado seno y mais y ao quadrado seno x. Vamos destacar também aqui algumas derivadas que talvez nos auxiliem na resolução desta questão. Começamos recordando aqui a derivada da função seno. Se nós tivermos, então, aqui y igual a seno de u, sua derivada y' será igual a u' cosseno de u. Agora, se nós tivermos y igual a cosseno da função u, sua derivada y' será representada por menos u', seno de u. Vamos lembrar também que, se y for igual a x elevado a n, então sua derivada y' poderá ser representada como sendo n vezes x elevado a n menos 1. Muito bem, com essas informações, agora nós vamos em busca da derivada principal. E vamos começar com a derivada de z em relação a x. Nós temos a primeira parcela x ao quadrado vezes seno y. Seno y aqui será considerada a nossa constante, uma vez que ela não contém x no seu arco. Então, a derivada de x ao quadrado obedecerá à derivada de x elevado a n, ou seja, o 2 irá multiplicar o x vezes seno y, nossa constante, mais y ao quadrado aqui é coeficiente de seno x, logo só vamos repeti-lo. E a derivada de seno x vai obedecer à derivada de seno de u, que vai ser u' cosseno u. Como o u do seno é x, sua derivada é 1, que multiplica cosseno de x. E aí nós temos a derivada de primeira ordem em relação a x da função z. E vamos em busca da derivada segunda de z pela derivada de x de segunda ordem. Novamente, seno y aqui será, e ainda continua a ser, a nossa constante. E a derivada de 2x, bem, a derivada de x aqui, nós não recordamos no início, mas podemos fazer isso agora. A derivada de x vai ser dada por uma unidade. Então, nós vamos ter 2 que multiplica 1, e a 2 mesmo, vezes seno y. Mas y ao quadrado aqui é, vamos dizer assim, o coeficiente da função cosseno x. Então, para realizar a derivada, nós vamos repetir y ao quadrado e a derivada aqui de cosseno x. Como nós temos x, que vai ser a função u do cosseno, sua derivada vai ser menos, já escrevemos aqui, u' seno u. Como nós temos aqui o x, que é a função u do cosseno, então nós vamos ter u', que vai ser menos 1, ou 1 negativo, né? E o seno de x. Pronto, fizemos aqui a derivada segunda em relação a x. E vamos fazer, então, a derivada segunda de z, só que agora em relação a y. Voltando, então, na derivada parcial de primeira ordem, agora queremos derivar y. E a derivada de seno y vai nos levar a repetir 2x como sendo coeficiente de seno y. E consultando aqui a derivada de seno, lembrem que vai ser u' cosseno u. E já sabemos que u', que é a derivada de y, vai ser 1 vezes cosseno y. Mais a derivada de y ao quadrado vai ser 2 vezes y. Como cosseno x é uma função de x, será considerada a nossa constante. E vamos só repeti-la. Então, aqui, cosseno x. Bem, nós conseguimos, então, determinar aqui as derivadas parciais de segunda ordem em relação à função x. Mas ainda precisamos ir em busca das derivadas parciais
no caso, de primeira ordem no primeiro momento e depois de segunda ordem em relação a y. Começando então, a derivada de z em relação a y, ou seja, a derivada parcial de z em função de y, vai ser dada por x² será considerada a nossa constante. Então, vamos repeti-la. x². A derivada de seno y, levando em conta que y é a nossa função u, nós vamos ter como derivada u' cosseno de u. Ou seja, derivada de y é 1 cosseno de y. Mais, derivada de y² é 2 vezes y. Vezes, e seno x, novamente, será tratada como constante. Só repetimos. Agora vamos em busca das derivadas parciais de segunda ordem. Começamos pela derivada segunda de z, pela derivada de y de segunda ordem. Então, vamos derivar y agora. A derivada de cosseno y, nós já vimos aqui que é menos u' seno de u. Como nós temos y como sendo a variável a ser derivada, sua derivada é 1. Então, vai ser menos u' menos 1, x² repetimos por ser nossa constante, e vezes seno y. Continuando então, mais um pouquinho, nós vamos derivar y. Então, derivada de 2y é derivada de 2, ou melhor, vai ser 2 vezes 1, ou simplesmente 2. Seno x será considerada a nossa constante, portanto, nós só iremos repetir. Então, temos aqui seno x. Na continuidade agora, nós vamos fazer a derivada segunda de z, só que agora em função de x. Vamos voltar aqui para a derivada parcial de primeira ordem e vamos nos preocupar com a derivada em relação a x. A derivada de x² será 2 vezes o x. Repetimos cosseno y, que consideramos como uma constante. Mais, e nós temos agora que derivar seno x. Já fizemos essa derivada. Talvez não com o x, mas já fizemos a derivada. Então, fizemos sim no início aqui, ó. Derivamos seno x. E encontramos como consequência a derivada de seno, repetindo 2y, como sendo a nossa constante, então 2y. E a derivada do seno vai ser u', no caso 1, cosseno x. Podemos comparar agora as duas últimas derivadas de cada uma das derivadas segundas. E vamos ver que, como elas são iguais, isto é um forte indicativo de que fomos para o caminho mais adequado para essa função e neste momento. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!